um estudo detalhado sobre o TR-BL11. Fique até o final do vídeo e descubra se esse investimento é para você. Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal Super Bolso. Hoje nós vamos estudar o nosso primeiro fundo imobiliário. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar 10 fundamentos. O fundo que eu escolhi hoje é o TR-BL11. E vocês vão perceber que esse fundo foi escolhido a dedo. Por quê, Diego? Porque não basta a gente ter uma estratégia apenas de seleção de investimento. A gente precisa compreender o investimento. E como que a gente compreende o investimento? Estudando, lendo. No caso dos fundos imobiliários, o nosso maior aliado, a nossa maior ferramenta é o relatório gerencial. A primeira ferramenta que nós vamos utilizar é uma simples planilha do Excel. Nessa planilha, a gente vai ter algumas informações. A gente precisa responder algumas informações. Então, eu coloquei aqui o nome do fundo imobiliário. Nós vamos, dentro do relatório gerencial, descobrir se esse fundo ele tem mais do que 5 anos, qual que é a gestão dele, se é ativa ou passiva, se ele é um fundo de tijolo, se ele tem liquidez, se ele é diversificado, ou seja, se ele tem mais do que 5 fundos, do que 5 imóveis e 5 inquilinos, se a dívida dele é equilibrada, ou seja, se as receitas dividido pelas despesas é menor do que 20%, se a vacância dele é controlada, se a alavancagem, se ele tem alavancagem, se ele tivesse uma alavancagem controlada, certo? Nós vamos descobrir quem que é o gestor desse fundo e se o relatório gerencial ele é ou não didático, claro e objetivo, tá bom? Então é isso que nós vamos começar. Então, primeira coisa, logicamente, a gente precisa do quê? Do relatório gerencial, tá? Então, se a gente olhar esse relatório gerencial, a gente já descobre o quê? O ticker do fundo de investimento, que no caso é TR-BL11. Sempre tenha na cabeça que a gente precisa responder aquelas perguntas que estão na planilha, tá? Então aqui a gente já tira o nome do fundo imobiliário. Se a gente der sequência, a gente consegue ver que é um fundo de gestão ativa. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para facilitar a visualização. Então a gente descobre aqui, ó, que é um fundo de gestão ativa, que o gestor é o Rio Bravo Investimentos e Telos. E também, aqui a gente tira que o fundo ele teve início em 16/11/2012. Então, aqui a gente já sabe que o IPO é maior do que 5 anos. E se a gente olhar aqui também, a gente consegue ver o objetivo. Tá? E por que é importante a gente ter ideia do objetivo? Porque a gente precisa saber o segmento e a gestão. Tá? No caso, a gestão a gente já sabe que é ativa, mas o segmento, a gente precisa saber se é de tijolo. Então, se a gente ler aqui, ó, o objetivo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos, preferencialmente regiões metropolitanas das principais capitais do país. Talvez você olhe para isso aqui e você fale assim, nossa, eu li isso, li o objetivo do fundo, mas eu não sei ainda caracterizar se o segmento ele é de tijolo. Como que eu faço isso? Existem algumas maneiras de você descobrir qual que é o segmento do fundo, se ele não for bem claro para você. Uma das opções é você olhar no regulamento, tá? Então, se você entrar aqui no regulamento, já tem ele aberto, a gente vai procurar pelo segmento. Dá um Ctrl F e a gente procurar por gestão. Então, você vai procurando por gestão, vai vendo onde tem a palavra gestão e você vai passando, vai passando, vai passando e você percebe que nesse regulamento você não encontra nada muito claro também para você descobrir a gestão e o segmento do fundo, tá? Eu deixei aqui, ó, que em alguns fundos a gente vai achar a descrição dessa maneira, ó, bem clara e objetiva e direta. O fundo é classificado de acordo com as normas da Anbima como fundo renda, gestão ativa, segmento de atuação híbrido. Se a gente voltar nesse regulamento, não foi tão claro, a gente não conseguiu achar essa informação. Então eu vou passar a segunda dica. Por isso que é bom a gente ter o link do fundo bem acessível para nós. Se vocês perceberem, eu coloquei o link desse fundo na planilha.
Então, quando eu precisar consultar alguma coisa, eu clico aqui e eu já vou direto para o site do fundo. Se a gente entrar aqui no informe mensal e fizer o download aqui desse informe mensal, a gente vai conseguir descobrir as informações que a gente precisa. Olha que interessante. Aqui a gente descobre que o mandato é de renda, que o segmento de atuação é logística e que o tipo de gestão é ativa. Então, se a gente sabe que é logística, a gente sabe que é um fundo de tijolo. Então, a gente volta aqui e a gente vai ir preenchendo. A IPO, sim. Então, voltando, a gente já descobriu que esse fundo ele tem mais do que 5 anos. A gestão, a gente sabe que é uma gestão ativa. Tijolo, a gente sabe que ele é de tijolo e, no caso, ele é de logística, tá? E aqui, as outras perguntas. E o gestor a gente já descobriu também, tá? Quem são? Então, a gente vai passando essas informações. Beleza. Se a gente voltar, então, para o relatório gerencial, a gente precisa ir descobrindo as próximas informações. Então, o que a gente precisa descobrir aqui? Tá, ele tem liquidez e ele é diversificado? Então, vamos ver. Ele tem 5 ou mais imóveis e tem 5 ou mais inquilinos? Então, a gente vai lá e já vai direto nessa informação. Liquidez, a gente pode olhar pelo gráfico ou pela tabela. O gráfico é mais visual, a tabela é mais precisa. Aí você que fica a seu critério, tá? Mas o que a gente tira de informação aqui, ó? Em fevereiro de 2025, a quantidade de cotas negociadas foi em torno de 200 mil cotas. E o volume médio diário de negociação ficou em torno aqui de 650 mil. Tá? Então a gente conclui que sim, é um fundo que tem liquidez, né? Apesar de ter diminuído um pouco o volume de negociação aqui, né, vamos dizer, e também as cotas negociadas, mas é um valor expressivo que, com certeza, para o pequeno investidor, isso não vai atrapalhar se caso ele queira vender as suas cotas, tá? Então a gente pode voltar na planilha lá e colocar que o fundo tem liquidez. Se a gente for descendo aqui, a gente percebe que o fundo ele tem imóveis, galpões logísticos em 3 estados, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Tá? Em São Paulo ele tem 3 ativos, em Minas Gerais ele tem 1 e na Bahia ele tem 1. Então a gente conclui que ele tem 5 ativos. E dentro desses 5 ativos, está aqui, né? Vamos voltar aqui, vamos ver ele. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ativos. A gente tem a proporção, a quantidade de metros quadrados dentro do fundo, né? Então a gente percebe, aqui já é um fato importante, que esse centro logístico de Contagem, ele corresponde com a maior metragem dentro do portfólio do fundo, e que os locatários desses fundos, a gente tem nesse galpão apenas os Correios, nesse outro fundo, On Park, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 inquilinos, no galpão Guarulhos a gente tem 2 inquilinos, no GRU Log a gente tem 1, 2, 3 inquilinos, e no galpão, no ativo Ambev Feira de Santana, a gente tem só a locação da Ambev. Então a gente conclui que o ativo, né, que esse fundo imobiliário, ele é líquido, ele tem liquidez e que ele também tem aqui uma das características que a gente busca, que é a diversificação. 5 imóveis e 5 inquilinos. Então, liquidez, sim. Diversificação, sim. Dívida equilibrada. Como é que a gente chega nesse resultado? Bom, a gente sabe que a gente busca por um fundo que tenha menos do que 20% que as despesas, melhor dizendo, corresponda a menos do que 20% das suas receitas, tá? Então a gente volta lá no relatório gerencial para a gente buscar essa informação. E aí a gente chega aonde? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para facilitar a navegação e a gente vai buscar essas informações. Então se a gente chegar aqui em cima, aqui, nos resultados e distribuições, a gente vai pegar o resultado acumulado, tá? Vamos pegar aqui o resultado acumulado do ano e a gente vai perceber que esse fundo ele tem receitas imobiliárias de 22 milhões e 200 mil. A gente percebe que ele tem receitas de financeiras, tá? Que são 1 milhão e 400 mil. E a gente busca aqui também que as despesas equivalem a 3 milhões e 400. Então, se a gente voltar aqui na nossa planilha, eu já deixei um pouquinho mastigado aqui para nós, ó. Então, a gente tem aqui, como que a gente calcula, então,
a relação de despesas em relação à receita. Então a gente sabe que a nossa receita é 23 milhões e 700 mil, que corresponde a 100%. A nossa receita, a nossa despesa é 3 milhões e 400, então isso corresponde a 14%. Então está dentro do que a gente busca. Então as dívidas estão equilibradas? Sim. E a vacância está controlada? Vamos voltar lá. Vamos dar uma olhada na vacância. Cadê a vacância? Vamos procurar pela vacância aqui. Vamos dar uma olhada na vacância. E é desse jeito mesmo. A gente vai buscando e vai caçando as informações aqui, tá? Tudo isso para gente entender se vale ou não a pena a gente estudar esse fundo. Então a gente olha aqui que o vacância, ó, que é a vacância do fundo, ó, Fitelos Rio Bravo Renda Logística. No último trimestre, né? Que ele tá por trimestre aqui, né? Tá zerado. Ó. Então foi uma vacância muito bem controlada. 0,60%, veio em 0,60%, zerou a vacância, depois foi para 0,70% e depois zerou a vacância. Então a gente pode entender que a vacância está controlada, tá? Então vamos colocar que sim. E a alavancagem? Esse fundo tem alavancagem? E se tiver alavancagem, ela é uma alavancagem controlada, ela é condizente com aquilo que a gente busca? Então, buscando pela alavancagem, a gente encontra aqui que ele tem uma página só dedicada a isso. Isso é interessante, porque vocês lembram que um dos critérios, um dos fundamentos para a gente analisar é a qualidade do relatório gerencial. Então, ele tem que ser didático, tem que ser claro e tem que ser objetivo. Então, ele é bem direto aqui. Ó. A gente tem uma página falando só sobre alavancagem. Lógico que agora a gente não vai ler esse fundo por inteiro, tá? A gente só está buscando as informações. Então, a gente percebe que ele é um fundo que ele tem alavancagem, tá? E que se a gente analisar a alavancagem nesse fundo, a gente vai ver que ele não corresponde a um valor significativo do seu patrimônio líquido. E ele traz essa informação, ó. Então a relação da dívida em relação ao patrimônio líquido é de 17,83%. Então a gente pode considerar que ele é sim uma alavancagem controlada, tá? Então a gente já descobriu que o fundo ele tem alavancagem e que é uma alavancagem um tanto quanto controlada, tá? Então, a gente vai voltar aqui na nossa planilha e vai colocar que sim, que ele tem alavancagem, que tem uma alavancagem controlada. Então, baseado aqui, né, o relatório a gente vai deixar para o final, tá? Para a gente dar uma nota para esse relatório, para classificar ele. Mas se a gente for analisar de uma forma bem rápida, tá? Uma forma bem rápida, e isso a gente vai pegando o hábito e vai ficando mais fácil para nós. A gente conseguiu responder 10 fundamentos apenas buscando informações para poder falar assim para nós, ó, o TR investidor, o TR-BL11, ele tem critérios que permitem o estudo, mas não quer dizer que ele é apto para a gente poder investir ou comprar papéis do TR-BL11. Então, essa é a primeira pergunta que a gente pode responder aqui. Ele passou pela nossa análise fundamental de fundamentos, né, de critérios que a gente busca. A gente conseguiu responder algumas perguntas aqui, utilizando uma simples planilha do Excel. Porém, isso não quer dizer nada. O que a gente precisa fazer agora? Logicamente que a gente precisa fazer o principal, que é ler o relatório. E esse relatório, a gente pode ler e fazer anotações. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai anotar no Excel? Pode, você pode anotar aqui nessa célula informações que você acha relevante. Eu utilizo uma segunda ferramenta para poder fazer as anotações do relatório, que é esse equipamento aqui, tá? Essa ferramenta aqui, que é o OneNote. Então, eu criei uma aba para o TR-BL11 e com a leitura que eu fui fazendo dos relatórios gerenciais, eu coloquei aqui o que eu acho importante, tá? Eu fui anotando. E por que isso, Diego? Por que você faz isso? Porque às vezes você vai ter muitos fundos analisados ou fundos que você deseja fazer o seu investimento. Então, às vezes você vai passar aqui pelo TR-BL11 e você fala assim, sinceramente, eu acho que esse fundo não serve para mim, eu não vou fazer meu investimento nele. Porém, você já tem um rascunho de coisas importantes aqui nele. E isso facilita se numa data futura
você precisar voltar à sua análise, você já tem algumas coisas descritas, tá? Então, o que eu separei? O que eu separei na minha leitura? Primeiro, a gente viu que é um fundo que tem alavancagem. Então, a gente precisa entender como foi feita essa alavancagem. E aí, eu fui buscando relatório após relatório, fui voltando, fui pesquisando, peguei o site, por isso que é bom a gente ter o site bem acessível para nós, com o site aberto aqui, ó. Com o site aberto, eu fui buscando as informações passadas, lendo o relatório, buscando, vendo o que poderia me ajudar ou não me ajudar, o que era importante, o que não era importante, e fui fazendo as minhas anotações que eu trago para vocês de uma forma um pouco mais mastigada, tá? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção, tá? Então, vamos ver a alavancagem. O que a gente tira da informação da alavancagem? O fundo adquiriu o Centro Logístico de Contagem, tá? Ó, aqui, ó, Centro Logístico de Contagem, que tinha na época como inquilino os Correios, tá? Esse galpão logístico, não, esse centro logístico não era do fundo e ele foi adquirido, tá? Ó, aí ele aqui, ó, Centro Logístico de Contagem. Então esse centro já era dos Correios, já tinha os Correios como locatário. O fundo só adquiriu para ele. Então, para que ele pudesse fazer a aquisição desse centro logístico, ele fez a alavancagem igual a gente olha aqui. Então, equivale a 421 milhões de reais, né? A aquisição do imóvel 1 e 2, e ele entendeu que na ocasião seria interessante, tá? A área do centro logístico é de 121 mil metros, quase 122 mil metros quadrados, né? O tipo de contrato é um contrato atípico para os Correios. E se a gente olhar aqui, o vencimento desse fundo, ó, o vencimento desse aluguel é setembro de 2034. Então, para ele foi interessante. Ele falou assim, não, eu vou fazer uma alavancagem, vou adquirir esse galpão, esse centro logístico, vou ter os Correios até 2034 por um contrato atípico, né? Indexado pelo IPCA, no caso aqui, e o fundo vai ter uma rentabilidade interessante com essa estrutura. Então, essa foi a primeira etapa, esse foi o primeiro registro que eu fiz aqui. E se a gente for analisando, o que acontece? Chegou lá em abril de 2022, o fundo precisou fazer o pagamento, né, da sua terceira parcela aqui, ó, 130 milhões. Então, como que ele fez isso? Uma parte ele emitiu o CRI no valor de 160 milhões, ó. Certo? Então, se a gente olhar aqui, eu estou aqui passando por cima, tá, para o vídeo não ficar muito longo, mas então só para vocês entenderem o que eu usei como critério para poder fazer a minha anotação. Então, eu selecionei aqui como que foi o pagamento disso. Então, eu tenho aqui anotado que o porquê da emissão desse CRI, entendeu? Então, ele fez uma emissão de uma dívida, ele contraiu uma dívida com IPCA mais 7,12. Aonde, ó, a partir o pagamento começa a ser feito a partir do 36º mês. Então, está aqui anotado. Só que o que aconteceu? Ele fez a aquisição, alugado para os Correios e tal, e foi dando sequência. Chegou num determinado momento, esse imóvel teve algumas complicações. Então eu anotei aqui, ó. O fundo imobiliário TRBL11 afirmou que a redução das distribuições de dividendos para novembro, que caiu de 0,87 para 0,62 por cota, deve se manter até o final deste ano. E se deve à projeção de queda de receita do fundo devido à interdição do galpão logístico de Contagem, que foi interditado pela Defesa Civil. Olha só o BO. Então, ele fez a aquisição esperando que ia acontecer tudo normal, tranquilo, recebendo dos Correios, e aí acontece uma interdição pela Defesa Civil, aonde aconteceu um dano na estrutura aqui por deslocamento de terra e tal. E aí ele traz o histórico da Defesa Civil, né? Ele relata isso, né? Falando que foi a Defesa Civil agiu de uma forma muito rápida, interditando o galpão e tal. Isso trouxe consequências para o fundo e para ajudar os Correios. Além disso, né? Além dessa obra aqui que está tendo que ser feita para conter esse dano, os Correios anunciou que
uma inadimplência, né? Então teve também, ó, uma inadimplência dos Correios. Então olha que interessante, aqui eu falo para vocês que por isso que eu escolhi esse fundo a dedo, né? Às vezes a gente é tomado pela indicação, às vezes a gente pega aí, assiste um vídeo, vê um gestor falando, vê um influencer falando, ah, esse fundo aqui ele é de primeira, esse fundo vai subir, esse fundo tem como inquilino os Correios, esse fundo aqui tem como inquilino tal empresa e tal, isso, aquilo. E a gente se esquece que as coisas podem acontecer no decorrer do tempo. Então a gente começa a colocar um ponto de interrogação e aí a gente começa a ver a importância de a gente ler o relatório gerencial. De a gente estar por dentro do histórico do fundo, a gente estar por dentro de entender qual o galpão que é, qual empreendimento que é, aonde que ele está localizado, como que ele foi, se deu algum problema ou não deu. Se o inquilino que está aqui, ele teve algum histórico de pagamento, né? Eu falei da vacância física, né? Mas a gente também tem a financeira. Como que está a financeira? Tudo bem, ele está 100% alocado, mas será que o fundo está recebendo todo o valor? O aluguel em dia? Então a gente tem isso, né? Relatado aqui pelo gestor, né? Então a gente teve dois momentos nesse fundo. O momento da aquisição, que precisou de uma alavancagem. Nesse primeiro ponto, a alavancagem foi interessante, porque você está tendo um imóvel sem estar pago e você está recebendo por ele. Então, na hora do bônus é interessante, né? Mas a gente não esquece que tem que fazer o pagamento disso agora. E aí, a hora que começou a fazer os pagamentos, a gente percebeu que teve um dano estrutural no galpão e teve também uma inadimplência do inquilino, que reduziu a cota, né? Reduziu o pagamento, a distribuição das cotas, entendeu? E outro detalhe importante que eu coloquei aqui, ó, em outubro de 2024, o fundo falou que o reparo ia ficar em torno de 14 milhões. Depois já aumentou em fevereiro de 2025 para 22 milhões. E aí teve um problema também na questão do seguro, né? O seguro eles estão tentando entender ali porque o seguro não quer pagar, né? Teve um detalhe aí que o seguro entende que não é devido o pagamento do seguro. Então são coisas que acontecem no fundo, né? Então a gente acha que a gente tá protegido, que não vai ter problema. E às vezes, é aqui que eu trago a importância da diversificação. Da diversificação. Então tudo pode acontecer, as coisas acontecem, né? Imagina se você não está por dentro do que está acontecendo aqui. E aí, outro detalhe importante, se a gente voltar aqui no relatório gerencial, a gente percebe que esse galpão ele é a maior área do fundo. Ele tem 121.800 metros quadrados. E ele está concentrado 100% só com os Correios. E ele corresponde a 45% da receita financeira. Então, olha a importância da diversificação. Olha a importância de você entender que é um fundo que tem vários imóveis e vários inquilinos. Isso reduz demais o nosso risco, a nossa exposição ao risco. Porque a gente não consegue prever isso, né? A gente não consegue prever isso. Então a gente precisa só se proteger através da diversificação, né? E se a gente for aprofundar aqui, ele fala, né, da redução do pagamento das cotas e fala também da questão da inadimplência dos Correios, né? Então foram coisas que eu fui anotando, certo? Antes de a gente ir para a conclusão final, a gente pode voltar aqui na nossa ferramenta da planilha e a gente pode dar uma nota para o relatório, porque vocês viram quantos fatos ocorreram e quantas coisas estão acontecendo nesse fundo. E a grande pergunta é, o relatório ele está condizente? Tudo o que está acontecendo, o gestor ele conseguiu passar para nós através do relatório de uma forma clara, direta e objetiva, de modo que a gente pudesse, com uma leitura, ter acesso a essas informações, tranquilizar caso a gente é cotista, ou ter informações suficientes para avaliar se a gente vai ou não investir nesse fundo. Então, depois dessas análises, depois desse finalmente, você pode vir aqui e dar uma nota para esse relatório, ou simplesmente, não, o relatório ele é pertinente. Sim, o relatório ele não é pertinente. Simples assim, ou uma nota, não, eu dou uma nota 10. Eu dou uma nota 5. Aqui fica sobre o seu critério. Mas a importância do relatório nesse contexto é simplesmente e principalmente trazer essa riqueza de detalhes para nós. Então, pessoal, qual que é a conclusão que a gente tira do estudo desse fundo imobiliário?
Primeiro, né, tudo envolve risco, seja renda fixa, seja renda variável, a gente não está 100% livre de riscos, né? Olha só o gestor, por mais que o gestor tenha avaliado junto com a equipe dele, que com certeza não deve ser uma equipe pequena, a possibilidade de fazer uma alavancagem, fazer a aquisição de um galpão, de um centro logístico bem localizado, numa região importante de Minas Gerais, que tinha um inquilino importante, uma área extremamente relevante do fundo. Ele não imaginava que pudesse ter um dano estrutural e que o inquilino pudesse estar passando por dificuldades financeiras a ponto de atrasar o pagamento do aluguel. Entendeu? Imagine nós, meros investidores iniciantes e pequenos investidores, né? Como é que a gente consegue saber, como é que a gente consegue prever alguma coisa do futuro? Então a gente não sabe isso. Então o que resta para nós é a diversificação. Outro ponto que eu trago importante, cuidado com a concentração de renda variável. Imagine aí a pessoa que foi seduzida, ou que por algum motivo ela entendeu, foi sugerido para ela que esse fundo pudesse ser um fundo interessante. E ela foi lá, pegou todas as suas fichas e investiu nesse fundo. Aí ela passa por um histórico desse, de dano na estrutura e de inquilino inadimplente. Com certeza a cota foi desvalorizada. E qual que foi o peso disso dentro do portfólio dele, dentro do patrimônio dele? Né? O quanto que ele ficou ou não preocupado com isso. Então esse é o risco da gente concentrar e de a gente investir todas as nossas fichas numa ação ou em poucas ações e poucos fundos imobiliários. Né? E o mais importante de tudo é a gente precisa conhecer o fundo. Né? Nenhuma estratégia ela vai indicar para nós, ela vai dar para nós quais são os melhores fundos para a gente investir. Não existe isso. Você precisa ler o relatório gerencial, você precisa conhecer o histórico do fundo, você precisa fazer as suas anotações e tomar a sua própria decisão. Se aquela empresa, se aquela ação, se aquele fundo imobiliário deve ou não fazer parte do seu patrimônio. Tá? E por fim, a gente chega no quê? Na grande pergunta, né? E afinal, o fundo imobiliário TRBL11 vale o nosso investimento? Aí que eu falo para vocês, depende muito. Porque aquela pessoa que tem já o TRBL11, a primeira pergunta que ele tem que responder é por que ele adquiriu. E se ele adquiriu, ele leu o relatório, ele estava confiante na hora que ele adquiriu? Segundo, né, qual que foi a concentração que ele colocou do dinheiro dele nesse fundo? Então, para a pessoa que tem, devo ou não sair? É uma situação perigosa ou não? Não sei por que você investiu. Você tem que ler e agora decidir com calma o que você vai fazer. Se você continua, se você sai ou se você faz novos aportes. Agora, para o investidor que está avaliando a possibilidade de investir no TRBL11, ele tem que saber o que está acontecendo e, às vezes, se ele entender que ele vale o investimento dele, ele pode entrar com porções reduzidas. Imagina só que você tem por objetivo investir 3% do seu dinheiro em um fundo imobiliário. Você não passa disso. Se você entender que o TRBL11 ele cabe dentro do seu portfólio, você pode reduzir isso para 1%. Você pode reduzir isso para 1,5%. Então, se aqui você investe R$500 por mês, né? Você pode, ao invés de investir R$500 no TRBL11, você pode investir 150, você pode investir R$100, você pode investir 250, uma fração menor, porque ele apresenta algumas coisas que chamam a nossa atenção para avaliar com mais calma, tá? Então, fica aqui esse primeiro estudo para esse fundo imobiliário, né, o TRBL11. Jamais será uma indicação de investimento, é apenas uma ideia para a gente poder começar a estudar, a entender como que a gente pode começar a estudar um fundo, o que a gente precisa ver, quais são as ferramentas que a gente pode usar, o que a gente precisa anotar, o que a gente precisa acompanhar de perto. Tá? Então aqui foi apenas um detalhe, um fundo para a gente começar nesse universo dos estudos, tá? Longe de ser uma indicação. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se eu deixei a desejar, pode me criticar também. E se você quiser deixar alguma pergunta aí, deixa nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.